Bom, no que diz respeito a modelos de fluxo de caixa descontado, a gente vai ver que todos os inputs que a gente analisou até agora, eles vão ser trazidos para cá, certo? E observem, a gente discutiu minuciosamente cada um dos inputs, como calcular fluxo de caixa, como estimar o risco, como calcular o custo de capital. A gente teve bastante tempo que foi dedicado a cada um desses itens, e agora a gente vai ver os 3 modelos de fluxo de caixa juntos. Isso aqui é mais rápido. Então, veja, a preocupação que nós damos aos inputs, que nós dirigimos aos inputs, é maior do que a operacionalização em si. Aqui a gente vai vir só juntar tudo. Por isso que lá no início das nossas aulas, eu falei que por mais que o processo de avaliação de empresas seja quantitativo, existe muita subjetividade ali dentro. Tá? Montar uma planilha ou operacionalizar uma equação, um modelo desse desconto de fluxo de caixa, é relativamente simples. A gente pega os valores e joga lá e sai alguma coisa no final. O segredo, né, o mais importante, está nos inputs. A gente precisa ter cuidado quando a gente estima crescimento, quando a gente calcula fluxo de caixa utilizando esse crescimento, quando a gente calcula custo de capital, e foi tudo isso que a gente discutiu lá atrás. Perfeito? Então, quando a gente fala de fluxos de caixa, a gente vai estimar esses fluxos de caixa, tá, sobre 3 contextos e avaliar as empresas sobre 3 contextos. Seja olhando do ponto de vista da firma, né, com os lucros operacionais, do ponto de vista do acionista, com os lucros líquidos, ou também do ponto de vista do acionista utilizando dividendos. Tá? Quando a gente utiliza esses modelos, existem 3 possibilidades que usualmente podem ocorrer, tá? Quando a gente finaliza um processo de avaliação. Primeiro, considerando o valor que você encontra nessa análise, que você está certo e que o mercado está errado, ou seja, partindo do pressuposto que esses valores são diferentes. Segundo, que você que o mercado está certo e que você está errado, tá? Ou seja, o preço da ação lá está, por exemplo, a R$10 e você chegou a um valor de 12. Então, existe a possibilidade do mercado estar certo e você está errado. Ou que os dois estejam errados, tá? Que nem o mercado consiga precificar de forma adequada a empresa, nem você com o seu modelo de valuation, e a gente tem alguns casos aí no Brasil que podem ser citados. Tá? A própria Oi, a gente teve recentemente o caso do IRB Brasil, a CVC, a gente tem historicamente os casos da Enron, de outras empresas cujas informações não apresentavam o suporte necessário para esse tipo de informação. Tudo isso está diretamente relacionado com a questão de assimetria de informação de mercado eficiente. Tá? Nós já vimos isso lá no começo da disciplina e nós vimos que quando as informações ali não são confiáveis, a gente não consegue chegar a um valor também de forma confiável. Eu pergunto, qual desses 3 cenários aí é mais provável em um mercado eficiente? O mercado está certo e você está errado. 2. 2? Isso, 2. Isso. Supondo que nós estejamos em um mercado que seja eficiente, tá? Mercado que seja completamente eficiente, então o mercado precificaria corretamente a empresa, porque todas as informações estariam lá oferecidas no mercado. Como a gente já viu, em um mercado completamente eficiente, não faz sentido nós fazermos valuation, porque os preços já refletiriam todas as informações sobre a empresa, né? Sejam informações disponíveis ou públicas ou privadas, correto? Então, seria o contexto 2. Mas a gente sabe que os mercados não são completamente eficientes. Tá? Isso também não quer dizer que a gente pode refutar esse contexto 2, esse cenário 2. Tá? Há sim a possibilidade de, em algum momento, o mercado está certo e o analista está errado. Certo? Então, suponha que você investe em uma empresa subavaliada, tá? Ou seja, cujo valor identificado é menor do que o preço do mercado, e você está certo e que o mercado está errado. Você definitivamente lucrará com esse investimento? Terá ganho nesse investimento ou não?
Bom, se o mercado está errado e eu sei que está subavaliado, vai depender. Se o mercado ele se encaminhar para minha previsão, aí eu vou ter lucro. Se ele não caminhar e continuar errado, aí eu não vou ter lucro, não. Prejuízo. Aliás, eu não vou ter tanto ganho quanto eu teria se ele tivesse correto. Acho que depende. Vamos pegar um caso real agora, nesse momento. Empresas de varejo e empresas do setor de turismo estão sofrendo fortemente na bolsa de valores. Então, são as empresas que mais caíram, varejo e setor aéreo, turismo em geral, né? Por quê? Porque o mercado precificou que essas empresas vão sofrer muito nesse período de mercados fechados, de lockdown. Ou seja, não haveria um retorno, um fluxo de caixa suficiente nos próximos meses para que a empresa continuasse com suas folgas financeiras. O mercado foi lá e precificou isso. Vamos supor que nós estejamos aqui fazendo valuation de uma dessas empresas, tá? Uma Via Varejo, por exemplo, uma Azul, e que nós identificássemos que o problema não é tão grave quanto o mercado precificou, ou seja, o mercado exagerou. E aí nós fizéssemos valuation e que nós fizéssemos investimento em uma dessas companhias, tá? Considerando que a recuperação ao longo do período vai ser mais rápida do que, na média, o mercado tem esperado. Se nós estivermos corretos e o mercado estiver errado, existe alguma chance de a gente lucrar com esse investimento? Existe. Sim. Sim, né? Então, vejam, o que está por trás da discussão de valor intrínseco, tá, é pressupor que, em algum momento, o mercado ele pode estar errado, tá? Não porque o mercado é burro, mas sim porque existe anomalias e falhas no mercado, na eficiência do mercado, assimetrias, que fazem com que, em determinados momentos, o mercado perca a sua eficiência e precifique ativos de forma equivocada. Então, quando a gente faz valuation via fundamentos, a gente identifica exatamente esses modelos, ou esses momentos. Ô, professor, Sim. Nessas empresas de turismo, eu percebi, por exemplo, as ações da Azul, ela chegou a custar um pouco mais de R$10. Ela está na casa dos 16, que eu acho uma coisa que eu até questionei o porquê o senhor, essas ações estarem subindo novamente, o senhor disse que é aquela questão de regressão à média. Mas também acho que se caracteriza por o mercado estar percebendo que ela está subprecificada, correto? E no caso da Ambev, todas as fábricas da Ambev estão fechadas, as ações caíram e não apresentaram até então uma revalorização, né? Não teve não subiram as ações continuam baixas. Certo. A gente sabe que o consumo de bebidas alcoólicas acontece em aglomerações, mas como as fábricas estão fechadas, o consumo também está diminuindo. Há a possibilidade de ter um equilíbrio de oferta e demanda e as ações acabar sendo subvalorizadas, continuar sendo subvalorizadas. Mas aí, só uma coisa do que ele estava falando. Por exemplo, a Ambev, ela pressupõe que o consumo vai diminuir porque a aglomeração vai diminuir e tal. Mas a própria Ambev está fazendo muito investimento em marketing para aumentar o consumo em casa, por exemplo. Não que eu diga, né? Sim. E as ações não estão subindo. Será que o mercado não está percebendo isso? Exatamente. Então, é porque... Será que a forma de consumo mudando, ela não consiga meio que se estabelecer? Caiu estabelecer, não, é isso que eu estou percebendo. Mas assim, a gente tem duas questões, né, por detrás. Primeira questão na média, em geral, todas as ações da Bolsa caíram, né? A velocidade de recuperação é diferente, né? Então, tem setores que vão recuperar de forma mais rápida. Por exemplo, eu acabei de falar do setor de varejo. O setor de varejo foi um dos que mais sofreu nesse período, tá? A Via Varejo, por exemplo,
ela alcançou R$17. Eu acredito que logo ali, antes de carnaval, ela devia estar sendo negociada por uns 14. A ação caiu a R$4 e pouco, tá? Muito próximo a R$4. Foi uma das empresas que mais caiu. Agora, nós ainda estamos em lockdown. A Via Varejo, eu citei aquele exemplo lá de que ela poderia vender comida, mas ela não vende alimentos. Tá? São só bens duráveis e a logística dela, o e-commerce dela é bem menor do que o da Magazine Luiza. Mas, por exemplo, ontem, todas as empresas de varejo subiram muito forte. A B2W subiu 17%, Via Varejo subiu, se eu não me engano, 12%. Eu olhei hoje pela manhã, a Via Varejo estava subindo mais 8%. Por que isso? Ainda estamos com lockdown, as cidades com reclusão social nas cidades, isolamento social, porque ontem o governador de São Paulo afirmou que no dia 11 de maio as lojas voltarão a abrir. Todas as lojas de Magazine Luiza estão fechadas. Desculpa, da Via Varejo estão fechadas. Então, veja, o mercado ele antecipa movimento. Por que subiu ontem? Porque o governador falou que vai abrir dia 11. Mas não era para subir dia 11? O mercado não espera até lá, né? Ele já cria expectativa para aquela data. Então, o movimento dos setores é diferente. E uma coisa muito desafiadora que está acontecendo nessa crise, e isso é legal de a gente refletir sobre, é sobre os reflexos que essa crise traz sobre o mercado. Veja só, nós trabalhamos com estimativa. E aí eu vou fazer a menção ao livro Super Previsões que a gente leu. Vejam como é difícil fazer previsão, tá? E como aquela leitura ela é importante para a nossa disciplina. Muitos analistas estimaram que os setores financeiros e de energia elétrica seriam os menos afetados. E os bancos eles tiveram uma razoável recuperação depois da queda. Hoje os bancos estão estagnados, o preço dos bancos estão lá estagnados, e outros setores que mais sofreram estão recuperando. Por quê? Porque a gente começou a identificar, digamos, hábitos diferentes, tá? Como eu comentei hoje no início da nossa aula. Hoje a gente vê companhias de energia elétrica que supostamente não sofreriam, sofrendo. Tem shopping centers que estão entrando com ações na justiça contra as companhias elétricas, solicitando a redução dos valores contratados de energia por conta de nós estarmos vivendo um estado de exceção. A gente vive um período de pandemia. A legislação permite isso. A gente tem governos concedendo, por lei, a extensão do prazo de pagamento da conta de energia elétrica para determinados grupos da sociedade, principalmente aqueles de renda mais baixa. Os bancos eles estão oferecendo mais crédito e ainda assumindo um compromisso com o Banco Central de oferecer crédito a taxas acessíveis, né? Ou seja, eles não estão livres para aumentar as taxas, os spreads bancários do jeito que eles quiserem. Então, tudo isso é muito novo. Fazendo uma pequena relação com a Ambev, sem nenhuma evidência empírica, tá? Então, veja, eu acho que ontem, essa semana, recebi um pedido de uma colega que faz mestrado em psicologia lá em São Paulo. Ela está fazendo um estudo exatamente sobre o volume de consumo de substâncias psicoativas, né, durante esse período de pandemia. Tá? Todo e qualquer tipo de droga, inclusive bebida alcoólica. E aí eu conversei um pouco com ela, eu já tinha tido essa impressão, conversando com os meus colegas, olhando no grupo do WhatsApp. Parece que as pessoas estão bebendo mais trancadas em casa do que se estivessem nas ruas. Então, vejam, a lógica é pensar que a Ambev estaria tendo redução do seu fluxo de caixa por conta da redução da aglomeração. Mas aí a questão que eu levanto pode ser que essa redução não seja como a média estava pensando, porque esse comportamento é novo, as pessoas estão se comportando de forma diferente,
E, ou ainda, pode ser que, no final das contas, no momento mais extremo, que a empresa ainda aumente o faturamento. Tá? Professor, no caso das lives, né? O pessoal já fica esperando que os cantores bebam porque fica engraçado, né? Sim, Tá junto. claro. Aí estava até fechando um processo lá com o Gustavo Lima, porque sempre eles são patrocinados pelas empresas, né, de bebidas. Exato, eu Tá falei havendo maior exatamente por consumo. conta dessas questões, exato. E aí você vê, já tem cantor que faz live, fica bêbado do mesmo jeito, mas fala que está tomando chá. Isso. Depois do negócio Então, é isso. E se você olhar, todo dia tem live, né? Então, se live for motivo para beber, então as pessoas vão beber todo dia. E aí a Ambev vai estar bem. Bom, o pessoal está sendo patrocinado com a Brahma. Sim. Estamos aqui. Antes da crise, a expectativa era que o crescimento era de apenas 10% do EBITDA, 10% do lucro para a Ambev. As ações não estão nada baratas. 13 vezes 5 é 20. Enfim, tem essa questão adicional que o Ivan apontou, né? Algumas empresas, elas já eram consideradas caras, né? Ou seja, o que são aquelas empresas caras? Tipo, supostamente pelos fundamentos, elas têm preços muito distantes dos fundamentos de fato da companhia, né? Então, isso é um problema adicional, né, que a gente precisa considerar. Mas a Ambev, ela tem ela cobra um valor, assim, não sei se o que eu tô falando faz sentido, mas assim, ela cobra um valor adicional por toda a cultura organizacional que ela tem, porque Jorge Paulo Lema é referência em gestão, em educação, em tudo. E aí não ele está à frente do grupo, possa ser que torne a empresa mais bem vista. Isso é valor, né? Isso é refletir de valor. Esses são os aspectos qualitativos que vão junto ao valor. Fugindo um pouco do científico e trazendo um pouco para o mercado, grandes investidores, como Benjamin Graham, o próprio Buffett, eles propagam com muita frequência que empresas boas custam caro, né? Então, quando você tem boa gestão, quando você tem boa governança corporativa, né, histórico de solidez, de fato, essas características são características que fazem essas companhias serem mais caras, porque o risco é menor. Tá? Então, mais uma vez, essa é a relação risco e retorno. O risco é menor. Se vocês pegarem o setor de energia elétrica, por exemplo, uma empresa como a Equatorial ou como a Engie, que são empresas sólidas, com crescimento constante, fluxos de caixa extremamente previsíveis, ou governança corporativa, etc. E comparar essas empresas, como, por exemplo, a Eletrobras ou a CEMIG, que são duas empresas controladas pelo Estado, com grandes problemas de governança, históricos de prejuízos, vocês vão ver que os fundamentos e a característica de ser caro ou barata, esses elementos são extremamente diferentes. Tá? Isso é natural do mercado, né? Então, dentro desse contexto que a gente está falando, a essência do valor intrínseco, ou seja, a gente vai avaliar a empresa de acordo com as características intrínsecas. Se a empresa tem boas características, a tendência é que o valor seja maior. Então, o que a gente busca capturar são esses determinantes de fluxo de caixa. Tá? Isso é que vai fazer com que a gente tenha um valor intrínseco esperado maior. Fundamentalmente, conforme nós vimos, o que é o valor do ativo? O valor do ativo vai ser dado pela expectativa de fluxo de caixa dos períodos futuros, trazidos ao valor presente por uma taxa de desconto, que aí a gente chama de R. Tá? Então, vejam, aqui estou falando, eu tenho expectativa de fluxo de caixa. Se eu tenho expectativa, eu tenho certeza. E eu tenho custo de capital, que tem relação com essa expectativa. Se eu estou estimando fluxo de caixa, o custo de capital, é porque eu estou adicionando um prêmio proveniente de um risco de fluxo de caixa real ser diferente do esperado, que é o que a gente aprendeu lá em risco. E se eu tiro a incerteza dessa minha previsão? Ora, eu posso afirmar com certeza que
o equivalente de certeza do fluxo de caixa, ou seja, fluxo de caixa certo, se eu tiver certeza de que o fluxo de caixa que eu terei vai ser de, por exemplo, 100 no período 1, 110 no período 2, 120 no período 3, assim sucessivamente. Como é que eu tenho certeza? Se aquilo é acordado, por exemplo, em contrato, se o valor já é pré-definido. E se eu tenho certeza que esse meu retorno é proveniente de uma taxa livre de risco, que é o meu RF, então o valor do ativo vai ser esse fluxo de caixa dividido por 1 mais o retorno livre de risco. Por que esse retorno é livre de risco? Porque eu não tenho risco nenhum de o retorno esperado ser diferente do retorno real. Porque eu já sei precisamente qual vai ser o retorno. Então, veja, o que muda quando eu falo da avaliação desse ativo, considerando o equivalente de certeza, e quando eu estou fazendo um valuation de uma empresa, quando eu não tenho nenhum equivalente de certeza. A mudança está nesse quesito de certeza. Qual a diferença entre o valor esperado do fluxo de caixa e o equivalente de certeza do fluxo de caixa? É o risco. Então, o valor esperado do fluxo de caixa, ele contém o risco de o retorno real, que eu vou obter lá na frente, ser diferente do que eu espero hoje. No equivalente de certeza, não. Então, o risco é a diferença. Qual a diferença do meu R, que é o custo de capital que eu estou considerando para descontar a minha expectativa de fluxo de caixa, para esse retorno livre de risco? É o prêmio. Prêmio por quê? Pelo risco. Ora, se eu tenho risco, eu também vou ter um prêmio para esse risco. Então, vejam, o modelo ele é matematicamente consistente, ele é teoricamente consistente. O que é que faz o meu valor ser mais certo ou mais errado, ser mais preciso ou menos preciso? É a incerteza que está contida em todos os meus inputs que eu estou estimando. Por isso, repito, que a gente gasta mais tempo discutindo os inputs do que discutindo a mecânica, efetivamente, do modelo de desconto e fluxo de caixa. E isso é que faz a diferença aqui nessa projeção. Ou seja, eu tenho uma expectativa onde há incerteza e aqui não, eu tenho um equivalente de certeza. Ou seja, eu sei exatamente qual vai ser o fluxo de caixa no período 1, no 2, no 3. Então, aqui eu tenho um retorno que eu considero o risco e aqui embaixo eu tenho um retorno sem risco. Então, fundamentalmente, essa é a diferença entre esses dois modelos. Bom, então, por que esse fluxo de caixa esperado é diferente do fluxo de caixa real? Por uma série de fatores. Tá? Eu posso ter vários elementos que vão influenciar esses inputs do meu modelo. Por exemplo, informação no mercado, taxa de juros, eu posso ter queda da Selic. Eu sei que há uma forte expectativa de queda para a Selic na próxima reunião do Copom, mas eu posso afirmar qual vai ser essa queda? Eu tenho certeza de quanto é que o governo vai reduzir a taxa de juros? Não tenho, né? Não tenho. A expectativa, há analista que fala que é 0,5%, outros que falam que é 0,75%, já tem gente que fala que no final do ano a Selic vai estar em 2%. Isso tudo é incerto. O prêmio de risco é diretamente relacionado ao risco país, também vai variar. Tá? Começo do ano, os políticos estavam de férias, estava tudo mil maravilhas, né? Bolsa subindo, bateu recorde de quase 120 mil pontos, etc. O político voltou de férias, começou a lambança, né? Agora é presidente da Câmara que ataca o presidente do país, que ataca o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e por aí vai. Então, veja, é tudo altamente imprevisível. Crescimento do PIB, já tem gente que fala que o PIB brasileiro vai cair 5% em 2020. Outros dizem que não vai cair tanto. Tudo isso está relacionado às conversas que nós tivemos. É extremamente difícil prever isso. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu acho que sim, mas, por exemplo, por conta do coronavírus e tal, se por um acaso não tiver eleição esse ano, a eleição for adiada, ou igualar com a próxima, não sei o que é que pode acontecer. E isso também pode impactar no mercado pós-corona, né? Aqui no Brasil. Você acha que impacta positivo ou negativamente?
Veja só, você fala na economia do país como um todo, ou você Na- fala olhando, por exemplo, para uma empresa do mercado? Não, para a economia no país, no geral. Porque assim, essas eleições que vão ter agora vão ser municipais. Sim, exato. Se, Certamente, porque veja só, se for adiada, se isso vai impactar negativamente no mercado brasileiro. pode impactar, é provável que sim, o difícil é quanto. Porque, por exemplo, veja só, imagine Mas que, a minha dúvida é essa, se você acha que impacta positivamente ou negativamente, entendeu? olha, a priori, olhando para a média, porque olhando para o país como um todo, o país é a média dos municípios. A priori, há a possibilidade de que o impacto seja negativo. Tá? Se não tiver eleição. Isso. Estou te falando, puxando na memória aqui algumas expectativas desse momento. Por quê? Por que eu penso isso? Não quer dizer necessariamente que é o que vai acontecer. Porque vejam só, qual o rápido raciocínio que eu fiz. Imaginemos que as eleições não consigam ser realizadas esse ano. Que a gente precisa retardar, por exemplo, para março. Tá? Ou seja, nós teremos um trimestre do ano que vem com um forte teor de indecisão. Bom, o que aconteceria? Os prefeitos atuais teriam seus mandatos prorrogados? Ou ou, por exemplo, sei lá, a justiça eleitoral autorizaria alguém do poder público a administrar o município durante 3 meses? Eu confesso que eu não sei, mas vamos supor que a gente tem duas possibilidades. Os prefeitos continuem mais 3 meses, ou a alternativa B, que, por exemplo, um promotor de justiça, um juiz, seja lá quem for, seja nomeado como prefeito interinamente nesse período de 3 meses. Bom, se isso acontecer, no caso 1, os prefeitos terem mais 3 meses. Historicamente, no Brasil, os prefeitos fazem pouquíssimo no último ano eleitoral em termos de novos projetos, porque eles vão sair ou porque eles estão preocupados com a eleição. Então, a gente teria mais 3 meses de retardo em qualquer possível novo projeto nos municípios. Se entra um interino, esse interino não vai fazer nada em 3 meses. Porque o cara vai estar ali só para pagar a conta e passar o bastão para quem vai vir. Então, a expectativa, a grosso modo, é que seja ruim. Tá? Do ponto de vista do mercado financeiro, observe para algumas empresas que dependem dos municípios. Isso pode ser pior ainda. Né? Então, toda incerteza ela é vista como um risco. Tá? Se o risco é maior, você vai ter 2 movimentos na Bolsa. Aquelas pessoas que vão reduzir o risco, que vão preferir sair da Bolsa e se posicionar em ativos menos arriscados, mais sólidos, e aquelas outras que vão dizer, tá, eu topo esse risco aí, agora eu quero um retorno maior. Tá? Então, toda incerteza, e o fato de não haver eleição é uma incerteza, causa esse problema. Tá? E isso aí estaria em crescimento econômico, por exemplo. E a gente tem uma série de outros. Por exemplo, mudança de leis e regulamentos, a gente teve a abertura do setor aéreo agora há pouco tempo por capital estrangeiro. Tá? Mudança tecnológica na era dos bancos digitais, ou mudanças específicas nas próprias empresas, como reorganização societária, mudança de perfil da empresa, tá? Tudo isso é refletido dentro desses nossos inputs no modelo de valuation. Então, quando a gente faz essa avaliação, nós vimos que a gente vai ter dentro desse contexto de balanço da empresa, de estrutura de ativos e passivos e patrimônio líquido, chamados ativos de crescimento. Quando a gente faz esse valuation, então, a gente vai buscar identificar o valor esperado que vai ser criado por esses futuros investimentos, né, que são esses ativos em crescimento. Então, eu posso fazer o valuation da firma olhando para a firma como um todo, utilizando o modelo da firma, fluxo de caixa da firma, ou olhando apenas para o patrimônio líquido, considerando ali o valor do patrimônio líquido da empresa, né, o equity valuation. Perfeito? Olhando para o equity valuation, tá, eu vou ter que a estrutura do balanço, tá, ela vai ter esses ativos de crescimento que vão fomentar
também o crescimento. Ou seja, de um lado, eu vou ter os fluxos de caixa considerados como sendo os fluxos de caixa dos ativos após o pagamento das dívidas, tá? Que nada mais é do que o fluxo de caixa a partir do lucro líquido, quando eu já tenho subtraído os juros, e a taxa de desconto ela vai refletir apenas o custo de captação do capital próprio, que é o CAI, que a gente viu lá atrás. Então, a relação desses dois vai trazer para nós, então, o que seria o valor do patrimônio da empresa, considerando aquelas, o que o da Moderna chama de reivindicações patrimoniais. Ou seja, são os direitos que o acionista tem sobre o patrimônio da empresa. Okay? Do ponto de vista da firma, tá, o contexto é que a gente vai utilizar os fluxos de caixa dos ativos totais antes de qualquer pagamento de dívida. Porque quando eu olho para a firma, eu estou olhando para tanto a dívida quanto o patrimônio líquido. Eu tenho credores e tenho ali patrimônio líquido. E o custo de capital, a taxa de desconto que a gente utiliza, é a taxa de desconto considerando dívida e patrimônio líquido. Então, é o custo médio ponderado de capital para o nosso WACC. Então, o valor presente aqui vai ser o valor presente que reflete todo o valor das reivindicações sobre a empresa. O que são reivindicações? Direitos a fluxo de caixa. Credores têm direito a fluxo de caixa, assim como os acionistas também têm o direito aos fluxos de caixa. Então, olhando para o valor da firma e valor do patrimônio líquido, tá? Então, para passar do valor da empresa, valor da firma, para o valor do patrimônio líquido, qual seria a alternativa mais adequada no que diz respeito à subtração de valor? Ou seja, eu tenho o valor da firma, que é o valor total da dívida mais o patrimônio líquido, e do outro lado eu tenho o valor do acionista, o valor do patrimônio, que é só o patrimônio líquido da empresa. Então, o que eu precisaria subtrair para sair do valor da firma e chegar ao valor do patrimônio líquido? Toda a dívida da empresa. Toda a dívida? Sim. O que mais? As dívidas. Toda a dívida da empresa? Sim. O que seria toda a dívida da empresa? Só passivo oneroso, que vocês estão falando. Isso, todos os Não é todo o passivo. Não, só o passivo oneroso. Tá. Veja, não podemos utilizar todo o passivo, né, o passivo total, porque ali dentro tem uma série de valores que não são onerosos, né? Ou seja, salários a pagar, impostos, fornecedores, não geram custos para a empresa. Tá? Por outro lado, a gente tem os chamados passivos onerosos. Então, veja, pode ser que seja o total do passivo oneroso. Pode ser. Desde que, no momento em que a gente fez o valuation, que a gente tenha considerado todo o custo de todo o passivo oneroso. Certo? Se, porventura, alguma parte desse passivo oneroso ficar de fora da nossa análise, a gente deve subtrair qualquer dívida incluída no cálculo do WACC. Porque, lembrem, o que é valor para a gente? Valor vai ser o fluxo de caixa dividido por 1 mais o WACC. Então, quando eu estou falando desse custo, eu precisaria subtrair toda a dívida, ou seja, qualquer dívida incluída nesse cálculo. Porque ele é quem determina o valor. Ok? Bom, ao fazer isso, você terá o valor do patrimônio líquido, que é o valor do patrimônio líquido. Esse valor seria maior do que o valor que a gente conseguiria obter utilizando um modelo de desconto de fluxo de caixa do acionista, seria um valor menor do que esse valor que nós obteríamos com o modelo de desconto de fluxo de caixa do acionista, ou o valor seria igual? Não. Seria maior. Pela lógica, ele tem que ser maior, menor ou igual? Maior. Maior.
Veja só. Nós estamos... O que nós estamos discutindo? Nós estamos estimando o valor da empresa. Então, o valor... Vou colocar aqui. O valor vai ser o V, chamado de V, vai ser igual ao valor da dívida mais o valor do patrimônio, do equity. Ok? O que nós estamos discutindo aqui nessa primeira questão? Como é que eu saio do valor da firma? Eu estou chamando aqui de... Vou botar um F aqui, VF. Valor da firma, tá? Que é o VF. Como é que eu saio disso aqui para chegar ao valor do patrimônio, que é o valor do equity? Como é que eu saio daqui para aqui? Ora, eu tenho o valor da dívida, eu tenho o valor do equity, certo? Então, como é que eu estou dizendo que a gente chega? Bom, o valor do equity vai ser igual ao valor da firma menos toda e qualquer dívida incluída no cálculo WACC, menos o D. Perfeito? Então, eu estou invertendo. Isso aqui está indo para o lado esquerdo. O lado esquerdo da equação, né? Puxei aqui para o direito, mas é o lado esquerdo da equação. O lado esquerdo do igual. Certo? Então, estou fazendo só uma inversão. Aqui embaixo, eu já estou perguntando o seguinte. Será que esse valor aqui ele vai ser igual, maior ou menor do valor que eu encontraria utilizando o fluxo Free Cash Flow to Equity, o modelo de fluxo de caixa do acionista? Ele deve ser maior, igual ou menor? Ele seria menor. Por que menor? Porque está considerando toda a dívida da empresa, inclusive de capital de terceiros e de capital próprio. Se fosse para avaliar só do patrimônio líquido, teria que considerar o custo da dívida só do patrimônio próprio, só do capital próprio. Não, veja só, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixar a anotação aí. Veja só. O que é valor da firma? O valor da firma é o somatório da dívida, o valor da dívida mais o valor do patrimônio líquido. Eu estou falando de valor. Valor de mercado da dívida e valor de mercado do patrimônio líquido. E aí eu vou considerar que o valor do mercado seja o valor intrínseco. O mercado eficiente é o valor intrínseco, para simplificar. Então, tem o valor da dívida mais o valor da firma é igual ao valor o valor da dívida mais o valor do patrimônio líquido é igual ao valor da firma, o somatório dos dois. Qual a diferença para o modelo de avaliação pelo patrimônio? É que pelo patrimônio eu considero só patrimônio líquido, o valor do patrimônio líquido. Então, consequentemente, é isso que a gente tem aqui embaixo nessa anotação. Eu vou ter que o valor do patrimônio, o VE, é igual ao VF, que é o valor da firma, menos a dívida. Ponto. Certo? Então, eu consigo chegar ao valor do patrimônio da empresa utilizando o modelo de fluxo de caixa da firma. Então, por exemplo, eu posso fazer o valuation da Ambev considerando o modelo de fluxo de caixa da firma. Então, eu vou lá, pego o fluxo de caixa da firma, o Free Cash Flow. Vou escrever com o mouse. Eu pego o Free Cash Flow to Firm, tá? Que parte do EBIT da empresa, conforme a gente viu lá quando estudamos fluxo de caixa. Então, eu pego o fluxo de caixa partindo do EBIT, o lucro operacional, da Ambev, estimo o valor da firma. Eu vou chegar no valor da firma, que é o equivalente de ativo total. Mas eu quero saber qual é a participação do acionista, qual é o valor do patrimônio líquido. Como é que eu faço isso? Eu vou lá e do total que eu encontrei, eu subtraio a dívida da empresa. Aí eu chego ao valor do patrimônio da Ambev. Perfeito? Entendido até aí? Entendi. Qual é a outra alternativa que eu tenho? Tá, eu não quero utilizar o modelo da firma. Eu quero utilizar um modelo de fluxo de caixa do acionista. Ele não parte do EBIT, ele parte do lucro líquido. Eu pego o lucro líquido, ajusto com necessidade de capital de giro, necessidade de
Apex, chego ao fluxo de caixa livre do acionista. E aí eu faço valuation com base nesse fluxo de caixa, utilizando como taxa de desconto o CAE. E aí eu vou chegar a um valor, eu vou chegar a um novo valor do equity, utilizando esse modelo. Perfeito? Como eu utilizo o lucro líquido, o modelo do acionista, eu não preciso descontar dívida, nada. Eu já cheguei ao valor do patrimônio líquido. Entendido até aí? Sim. Então, veja, eu tenho dois VRs. Um VR, esse primeiro, que eu encontrei utilizando o modelo de fluxo de caixa da firma, e depois eu subtraio a dívida, e eu tenho um segundo que eu encontrei utilizando o modelo de desconto de fluxo de caixa do acionista, direto. Então, é sobre esses dois valores que eu estou falando. O que eu devo esperar? Que o valor 1 seja maior do que o valor 2, que o valor 1 seja menor do que o valor 2, ou que eles sejam iguais. Igual. Acho que é para ser igual. Maior do que... Eles precisam ser iguais. Iguais. O fundamento teórico é que eles sejam iguais. Tanto faz eu utilizar o modelo da firma, como eu utilizar o modelo do acionista. A expectativa é que eles sejam iguais. Tá? Então, vejam, no final, a gente vai ter que, quando eu faço esse cálculo do 1, subtraindo do valor da firma, a dívida que eu usei no cálculo do WACC, a expectativa é que esse valor seja igual a eu utilizar um modelo de patrimônio líquido. Tá? Existe um autor que chama Fernandes. Tá? Deixa eu pegar até o livro dele aqui. Veja só. Se vocês conseguem ver aqui. Depois eu mando o link para vocês. Esse autor é um espanhol. Ele tem uma série de textos escritos sobre avaliação de empresas. Ele é um pesquisador bastante conhecido em avaliação de empresas, Pablo Fernandes. Ele tem um artigo, um texto, que ele mostra 10 métodos de avaliação, 10 métodos de valuation, além do modelo da firma, do modelo de desconto do fluxo de caixa do acionista e do modelo de dividendos, tem outros 7, que ele chega ao mesmo valor da empresa. Tá? Óbvio, é uma empresa teórica, tá? É uma discussão teórica de fundamento. A expectativa é que, independente do modelo que você use, você chega ao mesmo valor final. Por isso que se espera que os valores aqui sejam iguais. Tá? E o próprio Damodaran mostra um exemplo aí para vocês. Tem uma pergunta aqui do Ivo, não entendi. Caixa da firma, juros 1 mais IR menos CAPEX, capital de giro. Já na verdade, Ive, quando você questiona o fluxo de caixa da firma, o FCFF, é o EBIT. Né? Ele parte do EBIT e não do lucro líquido. Tá? E assim, a expectativa que seja igual é do valor e não do fluxo de caixa. Tá? Os fluxos de caixa, de fato, vão ser diferentes. Se a gente pegar o próprio caso da Ambev, por exemplo, da Ambev, vamos supor que a Ambev tenha lá, no ano, um EBIT, né, um lucro antes de juros e impostos de 20 bilhões. Tá? Vamos supor que ela tenha variação de capital de giro aí de 1 bilhão e que ela tenha, por exemplo, despesa de CAPEX, despesa de capital de 3 bilhões. Então, veja, eu tenho 20 menos 3 menos 1. Tá? Isso é fluxo de caixa da firma. Se eu for fazer a avaliação da Ambev pelo próprio modelo de desconto de fluxo de caixa do acionista, eu não vou partir desses 20 bilhões, eu vou olhar para o lucro líquido. Então, os fluxos de caixa são diferentes. Mas lembre que o fator de desconto também é diferente. Eu vou utilizar em um WACC, que é maior, e no outro, que é o fluxo de caixa do acionista, que é menor, eu vou utilizar o custo de capital próprio, tá? Que é diferente. Então, o valor é que tende a ser igual, não os fluxos de caixa. Perfeito? Bom, então, avançando aqui, deixa eu apagar isso aqui.
Então, o próprio Damodaran, ele apresenta um exemplo aí no texto, tá? Tá aqui, mas eu vou pular direto aqui para... Eu fiz isso aqui no Excel de forma mais clara, para ficar mais nítido para vocês, como esses valores precisam ser iguais, tá? Então, vejam só. Aqui nós temos as principais informações. Então, a gente tem que o valor de mercado do patrimônio líquido da empresa é de 1.073, tá? Vou considerar aqui, descartar os zeros. O valor da dívida da empresa é de 800. Então, o valor da firma é de 1.873. Óbvio, é a soma dos dois. Correto? O custo de capital próprio da empresa é de 13,62, aproximadamente. O KD bruto, é o custo da dívida bruto da empresa, de 10%. No exemplo, Damodaran fala que o T é 50%, ou seja, a taxa de tributos é de 50%, tributo sobre o lucro. Então, calculando o KD líquido, a gente teria um KD líquido de 5. Para que eu faça o valuation da empresa pelo modelo do fluxo de caixa da firma, nós precisamos calcular, então, o WACC, o custo médio ponderado de capital. Esse custo médio ponderado, ele vai ser calculado considerando esses percentuais. Tá? Então, eu vou ter 13%. Aqui eu já calculei quanto é o percentual de participação de cada capital. Né? Então, quem é WACC? 13% vezes 57,29% mais 5% vezes 42,71%. Então, a gente chega aqui a 9,94%. Então, eu tenho como fazer o valuation aqui pelos dois meios. Tá? Então, aqui eu tenho o valuation da firma. E aqui em cima eu tenho o valuation do patrimônio. Tá? Então, vejam, aqui eu estou utilizando o fluxo de caixa do acionista. O Damodaran dá esses valores. Quem é? No primeiro ano, 50, no segundo, 60, no terceiro, 68, e o valor terminal, que já é dado também no exemplo, é de 1.603. Bom, a gente precisa calcular, então, o valor presente de cada um. Então, quem é o valor presente? O valor presente vai ser 50 dividido por 1 mais a taxa de desconto, que é o custo capital próprio, né, porque aqui é modelo da firma, 1 mais o CAE, tá, elevado à quantidade de períodos aqui em cima. E aí a gente encontra esses valores aqui embaixo. Tá? Estou fazendo aqui de forma rápida, porque no slide anterior está tudo isso descrito. Tá? Bom, depois que a gente soma tudo isso aqui, a gente chega ao valor da firma, ao valor do patrimônio, ao equity value, que é 1.073,01. Ok? Entendido até aí? No segundo caso, a gente vai ter, isso aqui é o valor do equity. Aqui eu vou ter o valor da firma, da empresa como um todo. Então, a gente precisa encontrar o Free Cash Flow to Firm, que é o FCFF. Para encontrar, eu vou ter o fluxo de caixa do acionista somado à economia de imposto. Tá? Então, a economia de imposto é de 40 ao ano, tá? Que o Damodaran também dá lá no exemplo. Então, eu tenho 50 mais 40, 90. 60 mais 40, 100, e assim sucessivamente. E aí a gente encontra aqui todo o nosso todo o nosso fluxo de caixa da firma. Certo? Da mesma forma, a gente vai trazer ele ao valor presente, disputando por 1 mais o custo de capital. Só que agora a gente vai utilizar o WACC, que é o custo de capital dos dois capitais, né? Dívida mais o patrimônio líquido. Então, a gente vai chegar a 81 no primeiro ano, 82, 81 e assim sucessivamente. Depois que a gente soma tudo, nós chegamos exatamente a 1.873,47. Tá? Como é que eu descubro aqui qual é o valor do patrimônio líquido? Bom, desse total, nós vamos subtrair a dívida. Quem é a firma? A firma é dívida mais patrimônio. Quando a gente subtrai aqui 800, a 1.873 menos 800 vai sobrar 1.073,47. Perfeito? Então, vejam. Esses valores, tá?
esses valores pode ser demais. Isso avançou, foi muito. Esses valores, eles são parecidos, tá? Esse com esse. A diferença de centavos aqui diz respeito aos próprios arredondamentos feitos aqui ao longo do uso do Excel, tá? Mas observem que eles equivalem ao valor do patrimônio líquido apresentado aqui em cima. Então, esse é o fundamento por detrás dos modelos de desconto de fluxo de caixa, certo? Mais à frente, quando nós formos estudar os modelos de análise relativa, nós vamos ver que todos esses valores, eles convergem, inclusive, com a análise relativa. Cada múltiplo lá da análise relativa, ele tem um fundamento que é relacionado às variáveis que nós utilizamos nos modelos de desconto de fluxo de caixa. Tá? Isso é natural do modelo e justifica, né, que o modelo ele tem fundamentos por detrás. Tá? Ele não é criado aleatoriamente, considerando que os valores eles são fruto de imaginação. Tá? Então, essa aqui é a exemplificação clara do que nós temos de aproximação entre o modelo da firma e o modelo do patrimônio, do acionista. Ok? Bom, então, adiantando aqui um pouco, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? Primeiro, nós não podemos misturar, tá, o fluxo de caixa do acionista ao fluxo de caixa da firma. Né? Ou seja, quando a empresa ela avalia, quando a gente avalia a empresa pelo fluxo de caixa da firma, a gente precisa considerar o fluxo de caixa da firma como sendo um indicador de valor da empresa como um todo. Né? Então, para isso, a gente tem que levar em consideração o fluxo de caixa da firma, custo de capital da firma, como WACC, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de modelo de fluxo de caixa do acionista, da mesma forma. Fluxo de caixa do acionista, custo de capital do acionista. Tá? Se a gente misturar uma coisa com a outra, por exemplo, se a gente desconta o fluxo de caixa do acionista pelo custo de capital da firma, a gente vai ter um valor superestimado. Tá? O valor da firma vai ser superestimado de forma equivocada. Então, veja, nós encontraríamos aqui um valor de 1.248, quando o valor correto que a gente identificou foi 1.073. Haveria uma superestimação, né, um valor a mais de 175. Tá? Então, isso faria com que o nosso modelo fosse modelo equivocado. Tá? Da mesma forma, se a gente utilizar, tá, um modelo que utilize, por exemplo, o fluxo de caixa da firma, tá, e o custo de capital do patrimônio líquido, aí a gente vai subavaliar o valor da empresa. O valor seria de apenas 813, 260 menor do que o correto. Tá? Se nós, por exemplo, descontarmos o fluxo de caixa da firma pelo CAE e esquecermos de subtrair a dívida, o valor seria ainda maior, de 1.613, superestimado em 540. Então, para isso, a gente tem que ter esses cuidados no momento que a gente faz a avaliação. Tá? Algumas etapas precisam ser rigorosamente seguidas. Tá? Estimar as taxas de desconto, tá? Identificando corretamente qual é a taxa de desconto que a gente vai utilizar. Depois, estimar lucros e fluxos de caixa correntes desse ativo, seja da firma ou do acionista. Depois, esses lucros vão ser considerados com base na taxa de crescimento esperada, avaliar risco, identificar qual é o modelo de fluxo de caixa mais adequado. A gente vai ver que a gente não pode utilizar qualquer um deles. Existe modelo mais adequado para cada finalidade, certo? Então, grosso modo, quando a gente fala no modelo genérico, tá, a gente teria que, ao longo do tempo, nós vamos ver que o valor da empresa, ou o valor do patrimônio líquido,
vai ser identificado pelos fluxos de caixa, tá? Com base em uma taxa de crescimento ao longo do tempo. Então, eles tendem aqui, ao longo do tempo, a crescer. No final, a gente estima um valor terminal e tudo isso é descontado por uma taxa de desconto. E observe que, em cada caso, no caso da firma do patrimônio, a gente tem valores específicos que precisam ser utilizados. Tá? Então, a gente vai utilizar cada medida indicada para cada um desses itens que a gente vai estar avaliando. Essas confusões ou misturas, elas não podem ser realizadas. Então, fundamentalmente, é isso que a gente tem aqui no modelo de acionista. Tá? Então, observem que a gente vai ter o fluxo de caixa do acionista, que é ajustado, partindo do lucro líquido ajustado pelas necessidades de investimento, descontados pelo custo do patrimônio, pelo custo equity. Esse custo equity nada mais é do que CAPM. Tá? Então, vocês vão ter taxa livre de risco mais beta vezes o prêmio de risco. Quando eu falo de firma, da firma como um todo, então o raciocínio é semelhante, mas os inputs vão mudar. Então, a gente vai ter o fluxo de caixa ajustado a partir do EBIT, tá? Mas a taxa de crescimento descontados aqui pelo custo médio ponderado de capital. Então, o custo do patrimônio está aqui, o custo do equity, da mesma forma que a gente viu antes, só que aqui eu vou ter somado aí de forma ponderada o custo da dívida da empresa. Tá? E quando a gente fala do modelo de dividendos, tá? O modelo de dividendos ele segue os mesmos preceitos do modelo de desconto de fluxo de caixa do acionista. O que é que muda no modelo de desconto de dividendos? É que, em vez de um fluxo de caixa ajustado ao acionista, a gente vai utilizar o próprio dividendo como sendo o fluxo de caixa da empresa. Okay? Por isso que eu disse, a atenção dada ao modelo de desconto de dividendos ela é menor, porque tudo do que a gente já falou para o modelo de desconto do acionista serve aqui para o modelo de desconto dos dividendos. Então, em resumo, a gente vai ter fluxos de caixa, custo de capital e taxas de crescimento que devem ser identificadas para cada caso. Depois a gente precisa decidir qual é o fluxo de caixa que deve ser utilizado, qual o modelo, se é da firma, do acionista ou do dividendo, seguir um padrão de crescimento, quanto tempo de crescimento a empresa vai ter, para depois ela entrar em estágio de maturidade. Né? E qual taxa de desconto utilizar. Como é que a gente identifica o modelo de fluxo de caixa para utilizar? Quando é que eu utilizo o modelo de fluxo de caixa do acionista? Em casos de empresas que possuam alavancagem estável, tá? Ou seja, ou ela tenha dívida muito alta, como é o caso dos bancos, tem sempre muita dívida, todo passivo é considerado dívida, né? Porque é oneroso, ou quando a empresa não tem dívida nenhuma. Por exemplo, se a gente pegar o caso de algumas empresas no Brasil, como a Grendene, tá? Uma empresa que não tem dívida. Né? E se o patrimônio líquido da empresa tá, estiver sendo avaliado? Então, nesses casos específicos, a gente usa o modelo de fluxo de caixa do acionista. Tá? Então, são em casos específicos. O mais utilizado, tá, e de forma geral, é o modelo de fluxo de caixa da firma. Para empresas que possuem alavancagem muito alta ou muito baixa que pretendem mudar, então é comum que as empresas mudem suas alavancagens. Para as empresas para as quais se possuem informações apenas parciais sobre a alavancagem, então é comum que a gente não tenha muitos detalhes sobre a alavancagem na empresa, taxa efetiva de juros de cada um dos itens da dívida, por exemplo, podem não ser acessíveis. Ou em todos os outros casos, se esteja mais interessado em avaliar a firma como um todo do que o patrimônio. E o modelo de desconto de dividendos, ele só pode ser utilizado em fins específicos. Esse é um modelo, é um dos modelos mais simples de se aplicar, porém ele é extremamente limitado. Em casos específicos, a gente precisa utilizar ele. Quando é que ele é adequado? Primeiro, apenas quando as empresas pagam dividendos, e esses dividendos são muito próximos ao fluxo de caixa livre do acionista, ou seja, quando a empresa distribui uma proporção muito alta de dividendos, ou quando é difícil estimar o fluxo de caixa do acionista, tá? Por exemplo, no caso do banco de empresas do setor financeiro. É muito difícil estimar o fluxo de caixa do acionista para bancos, porque a gente não consegue identificar a variação de capital de giro, de necessidade de capital de giro, com bastante clareza.
haja visto o volume de endividamento que o banco possui. Então, a gente vai utilizar o modelo de desconto de fluxo de caixa da firma quando as empresas pagam dividendos significativamente maiores do que o fluxo de caixa ou quando não há dividendo disponível. Por exemplo, no caso de fintechs. Tá? Eu tenho uma fintech que não paga dividendo. É uma instituição com um volume de endividamento muito alto. Então, a gente vai utilizar o modelo de fluxo de caixa do acionista. Ok? Bom, qual taxa de desconto usar a gente já viu, e um detalhe importante. Quando é que eu uso valores nominais e quando é que eu uso valores reais? Valores nominais nós vamos utilizar quando nós vivemos em ambiente de inflação controlada. Tá? Então, não há uma regra, mas, em geral, quando a inflação ela é baixa, ou seja, abaixo de 10% na média, a gente pode utilizar valores nominais sem problemas. Mas se a gente está avaliando uma empresa num ambiente de alta inflação, ou seja, acima de 10% ao ano, é prudente que a gente utilize valores reais. Tá? Então, quando a gente utiliza valores reais, todas as taxas têm que ser reais. Custo de capital tem que ser real, a taxa livre de risco tem que ser real. Então, todos os valores ali embutidos, até a taxa de crescimento, ela vai ser real. Ok? Bom, e o padrão de crescimento e utilizar, eu vou acelerar aqui porque a gente já discutiu isso um pouco. Nós vamos utilizar modelos de 2 estágios em geral, que são quando a empresa tem estágios de crescimento diferentes. Tá? Então, nós já falamos bastante disso aqui, agora é a materialização. Então, veja, eu tenho aqui 2 partes. Eu tenho aqui uma parte de alto crescimento, então eu tenho o G de High Growth, e eu tenho, nesta outra ponta, tá, o P, que está aqui ao lado, que é o valor terminal na perpetuidade, cujo fluxo de caixa cresce a uma taxa de crescimento estável, que é o meu GN. Então, eu tenho 2 estágios definidos pela diferença da velocidade de crescimento. No primeiro, a empresa cresce mais. No segundo, o crescimento converge à economia do país, tá? Que é quando a empresa alcança o seu estágio de maturidade. Ok? Como eu falei, é possível que a gente divida esse período de crescimento em até mais estágios. A empresa, por exemplo, mas eu tenho uma empresa que eu estou avaliando que o crescimento dela não vai ser tão linear. Eu prevejo que nos 5 primeiros anos a empresa vai crescer muito, tá? Então ela vai crescer aqui em média, por exemplo, 30%. Eu tenho um segundo momento que são dos anos 6 a 10, que a empresa vai crescer um pouco menos, por exemplo, em média ela vai crescer 10, porque ela já vai ter expandido muito, o produto dela não vai ser tão novidade no mercado. E eu tenho um terceiro momento em que a empresa vai crescer de forma estável, tá? Muito próximo à economia. Então, por exemplo, vai crescer ali 2%. Tá? Então, é possível que a gente adote quantos estágios de crescimento for necessário. 3, 4, 5. É possível até que a gente utilize taxas de crescimento ao longo de todos os períodos. E aí eu vou ter N estágios de crescimento. Tá? Isso depende do contexto, isso depende do ativo que a gente está analisando. Tá? Não tem regra específica para isso. Tá? Então, graficamente, a gente teria, no caso do modelo de empresa crescer de forma estável, ou seja, o crescimento dela é linear. Tá? Quando ela tem 2 estágios, observe que ela cresce a uma taxa no primeiro e outra taxa no segundo. Eu posso ter empresas de 3 estágios. Por exemplo, ela cresce uma taxa constante no primeiro momento, constante e alta. Depois ela tem uma taxa decrescente no segundo. E no terceiro ela tem uma taxa menor e constante ao longo do tempo. Essa é a principal diferença quando a gente utiliza esses modelos de crescimento. Ok? Bom, e aí, para finalizar, tá, a gente tem a possibilidade de a empresa ter um crescimento convencional com o passar dos tempos, certo? Então, é provável, por exemplo, que a empresa tenha um crescimento diferente ao longo desses estágios, e conforme a gente utiliza esses estágios para estimar o valor patrimonial da empresa, a gente precisa quebrar esse valor patrimonial em valor por ação.
haja visto que muitas vezes a decisão de investimento é tomada com referência no valor da ação e não necessariamente no valor da firma como um todo. Alguns valores podem ser necessários que sejam ajustados nessa estimativa. Tá? Então, por exemplo, alguns são menos comuns no Brasil, o da Moderna aponta lá, outros são mais comuns. Mas, por exemplo, warrants, opções de ações que foram concedidas para a gestão da empresa, a gente pode subtrair isso do valor. Títulos de dívida conversível em opções, a gente pode considerar isso como sendo ativos possíveis de participar do valor da empresa. E até mesmo direitos contingentes. Tá? Então, para que a gente se obtenha esses valores, então a gente vai avaliar a empresa por um modelo de fluxo de caixa, depois subtrair o valor da dívida, subtrair o valor do mercado de outras reivindicações de capital, como os próprios bondes e as opções, e depois dividir tudo isso aí pelo número de ações em circulação. Tá? Ações em tesouraria não entram nessa conta. No nosso próximo encontro, a gente vai fazer isso de forma mais detalhada e a gente vai discutir também alguns outros ajustes que a gente faz após nós chegarmos ao valor da firma. Tá? Mas, por exemplo, ativos operacionais são aqueles que a gente vai considerar como sendo os ativos que geram fluxo de caixa. Se o valor da minha firma é função dos fluxos de caixa gerados ao longo do tempo, então o valor da minha firma vai ser considerado apenas a partir de ativos operacionais. Se nós tivermos algum ativo não operacional dentro da empresa, a gente vai ver que nós precisamos somá-lo ao valor dos ativos. Então, esses ativos, eles farão parte do nosso valor. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Nenhuma dúvida até aí? Professor, eu queria só fazer um comentário. Sim. Ontem eu participei da webinar, né? E no final, o último palestrante, não me recordo o nome dele, ele falou sobre essa questão de incerteza de mensurar fluxo de caixa futuro agora, né? Quando ele falou da questão da avaliação e tudo mais. E orientou que caso fosse feito, né? Fizesse mais de um cenário. Ou seja, mais de um fluxo de caixa, né? E fizesse como se fosse uma média daqueles, por exemplo, 3 cenários, já que é um cenário muito incerto, o cenário do coronavírus e desses impactos que estão sendo aos poucos refletidos, né? E demonstrados pelas empresas. Aí, no nosso caso, né? Que a gente tem o valuation que nós também vamos fazer e estamos vivenciando nesse cenário. Aí, para a gente, assim, porque nós vamos escolher um. Por exemplo, eu acredito que a maioria, o que a gente também vê na internet e tal, é o fluxo de caixa da firma, e a gente pode encontrar o do acionista também. Neste caso, para a gente, nós faríamos também algo nesse sentido? Sim. Regra geral... Ou a gente pode fazer só o mesmo? Ou seria bom fazer essa... Regra geral, o ideal é utilizar o modelo de fluxo de caixa da firma, por conta dessas especificidades que eu acabei falando. Há alguns casos específicos que vocês poderão utilizar modelo de fluxo de caixa dos dividendos ou do acionista. Tá? As primeiras empresas dos casos lá são empresas com características gerais. Eu acho que não tem nenhum caso específico. Então, vocês podem partir desse pressuposto. Quanto à questão de projetar fluxo de caixa, é possível, sim, considerar cenários. Tá? Próximo encontro, eu posso mostrar isso para vocês, a gente vai ter mais oportunidades, eu vou mostrar para vocês. Eu tive acesso a um relatório há algum tempo que fez o valuation de uma empresa considerando os cenários. Não é um cenário de pandemia, obviamente, mas é um cenário da empresa perder um contrato. E eram estimadas probabilidades. Tá? Então, por exemplo, a gente pode, claramente, o caso da Ambev, que nós falamos bastante. Vamos supor que acho que foi não sei se foi o Ivin ou foi ontem que colocou o percentual de crescimento, né? Acho que foi o Ivin, colocou aqui, expectativa de crescimento era de 10% do EBITDA, e de 8% do EBITDA e 10% do lucro para 2020. Então, por exemplo,
qual a probabilidade de a empresa continuar com o crescimento do EBITDA? Vamos pegar o EBITDA como parâmetro para o EBIT. Vamos supor que ela tinha uma expectativa de crescimento do EBIT de 8%. Qual a probabilidade dessa empresa ter um crescimento de 8%? Tá? A gente pode até fazer isso de forma matemática. Tá? Então, veja, nós podemos criar cenários, probabilidade e crescimento. Tá? Então, por exemplo, nós podemos desenhar, sei lá, os cenários, 4 cenários, 1, 2, 3 e 4. Tá? Isso é possível que a gente faça. Então, qual é o crescimento esperado para o EBIT da Ambev para o próximo período? Bom, cenário 1, nós tivemos que o crescimento esperado apresentado pela empresa, vamos supor que a empresa publicou lá um guidance, né, que é aquelas projeções de crescimento, era de 8%. A probabilidade de a Ambev ter esse crescimento ainda sendo 8%? Bom, a gente pode se ater a algumas informações para dizer, olha, é pequena, mas existe alguma probabilidade dela continuar crescendo 8% esse ano? Vocês acreditam nisso? Quem acredita? Levanta a mãozinha aí. Alguém acredita? Não. Então, bom, tem um. Vai. Então, vamos botar um. Tem um que acredita, ele vai colaborar com o faturamento da Ambev. Então, tem um que acredita, nós somos 13, tá? Então, vamos colocar aqui 5% de probabilidade que a empresa alcance esse crescimento. Tá? Bom, tem cenário mais pessimista, a empresa pode ter queda no EBIT de quanto? Quem arrisca dizer aí? 3%. 3%? Tá, vamos supor que ela tenha a probabilidade de cair 3%. Tem a possibilidade de crescimento ser negativo em 3%. Bom, qual a probabilidade disso acontecer? Pequena, é alta? A gente nós poderíamos nos ater a uma série de fatores para poder... Vocês estão vendo o meu Excel? Não. Não, né? Perfeito. Não. Eu estou falando aqui... Difícil assim, né? Agora estão vendo, né? Uhum. Tá, perfeito. Pronto, então tá lá, cenários, são 4 cenários, 1, 2, 3 e 4. Eu estou colocando desde o mais otimista ao mais pessimista, perfeito? Bom, o mais otimista é que ela mantenha o crescimento. Tá? O mais pessimista é que ela não mantenha. Então, a gente pode criar 2 cenários de meio termo. Então, vejam só. Qual a diferença que eu tenho de 8 para 13? Vou fazer aqui. Então, eu tenho a diferença de 8 para menos 3 é de 11%. Tá? Se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter 5,5. Tá? Então, veja, eu vou ter aqui 8 menos 5,5. Tá? Mas que vai ser, na verdade, por... deixa eu fazer por 3. Tá? Então, vai dar aqui 3,5% mais ou menos de diferença. Então, eu vou ter isso aqui, 8 menos 3,7, vou arredondar, por cento. Depois, eu vou ter 4 menos 3,7%. Tá? Deixa eu aumentar as casas decimais para ficar mais claro. Então, o que eu estou fazendo? Veja, eu estou fazendo a construção de cenários possíveis que a empresa pode ter crescimento. Então, o mais otimista é o atual, a empresa mantendo o crescimento, e o pessimista é o que ela teria um decrescimento, né, um crescimento negativo de menos 3%. Bom, 5% de probabilidade que ela cresça 8%. Vamos para o extremo. Qual seria a probabilidade de ela ter um decrescimento dos seus lucros?
Quem arrisca aí? 50%. 50? 40%. Sei. 40? Quem diz mais alguma coisa? Bom, então 50 e 40, vamos na média. 45%. Metade de 40 e 50. Tá? Então, veja, eu tenho já aqui 50% de probabilidade. Perfeito? O que eu preciso aqui? Preciso do 100%. Então, qual seria a probabilidade que a empresa teria de ter um lucro, um EBIT, crescendo, né, na verdade, de 4,3% no período? 20%. Isso. Tá, 20 e 15, então vamos no meio, 17,5. Pronto, então vejam, eu teria a diferença para o cenário 3, 37,5%. Opa, 32,5%. E aí eu somo 100. Perfeito? Bom, agora o que eu posso fazer para encontrar a minha taxa de crescimento? Eu posso fazer a taxa ponderada. Só ponderar aqui. Então eu vou ter probabilidade vezes essa taxa, vou ter o mesmo para todas. E aí eu posso chegar aqui a uma possível taxa de crescimento. Então, veja, se nós fizermos a probabilidade, a ponderação das taxas de crescimento, nós teríamos que a probabilidade de crescimento da empresa, considerando esses 4 cenários, seria de 0%, ou seja, ela manteria o mesmo EBIT do contexto atual. Ela não teria crescimento. Perfeito? O que aconteceria? Oi. Na verdade, ela teria decrescimento, né? Porque somando 0,4 com 2,75 dá 125. Ela teria 0,10%. Menos 0,10%. 0,10? Negócio tudo diferente. Não, eu acho que tá certo. Certo? 1,15 mais 20, então 1,35, 0. Dá 0 mesmo. Tá certo. Errei. Tá certo. Então, veja, isso aqui é a média. Aí, o que é que acontece? Fizemos essa projeção. E aí, vamos imaginar que saíram dados, né? O valuation ele não é permanente, não é fixo. Saíram dados do consumo de bebida alcoólica, tá? das pessoas que estão enclausuradas em casa, etc. E aí, o contexto mudou. Tá? Então, por exemplo, a gente pode mudar tanto a probabilidade quanto a proporção de crescimento. Certo? Então, por exemplo, vamos mexer só na probabilidade. Não vou mexer na taxa de crescimento que já está lá definida. Vamos supor que... Professor, sim. Professor, antes do senhor continuar, se a gente fosse usar esses cenários, essa probabilidade teria alguma medida assim, específica que a gente poderia captar? Porque aqui a gente ficou na base do achismo, né? A gente acha que é 50, outros acham que é 20 e tal. Teria alguma informação assim de que a gente poderia usar como probabilidade? Sim. Fator de toda e qualquer informação possível relacionada ao consumo dos produtos produzidos pela empresa. Tá? As taxas de crescimento elas podem ser construídas conforme cenários. Tá? Então, por exemplo, a empresa vendeu, eu não tenho ideia de quantos litros de bebidas, em geral, ela vende, ela fabrica e fatura no ano, mas vou chutar aqui, sei lá, 100 bilhões de litros. Tá? E aí, a gente tem a margem de contribuição de cada litro para a receita da empresa. E aí a gente pode brincar com isso. Vamos supor que esse ano ela não vai produzir e vender 100 bilhões. A produção dela estimada é que seja de, sei lá, 80, que ela tenha uma queda de 20%. Tá? Porque não vai ter São João, etc. Então, com isso, a gente consegue determinar a taxa de crescimento. A gente estima qual seria o novo lucro, projeta qual seria o EBIT, e aí a gente chega claramente ao percentual de crescimento.
Isso é mais material. A probabilidade, ela seria menos material. Por quê? Nós vamos buscar informações mais subjetivas. Como é que a gente consegue fazer essas estimativas a partir desse contexto, né? Então, seria mais ou menos partindo daí. Oi, falou, Anderson? Sim, digamos que nós fizemos uma estimativa que todos nós somos analistas, supomos que a empresa retroagir. Então, no caso, seria uma recomendação neutra. Se nós fôssemos analistas para comparar o mercado. Ou não? Não, depende. Comparando o cenário atual. Depende. Por exemplo, vamos supor, deixa eu mudar um pouco, vamos supor, o cenário foi mais pessimista do que a gente imaginava. Tá? Então, a probabilidade de ser 8% é zero. A empresa já informou numa prévia operacional que ela teve uma queda grande. Então, veja, mudei aqui para zero, já alterou. Aí a probabilidade de ser menos 3 aumenta para 50%. Então, veja, a taxa de crescimento aqui já mudou para menos 55%. Então, nós conseguiríamos projetar a taxa de crescimento para menos 55%, mas vejam, imaginando isso aqui graficamente, tá? Imaginando graficamente, deixa eu fazer aqui no canto. Então, imaginando graficamente, nós teríamos um gráfico, tempo e taxa de crescimento, tá? Aonde nós teríamos, mais aqui, porque supondo que esse ponto inicial é momento zero, nós teríamos uma taxa saindo aqui de menos 55, né, negativa, e crescendo aqui ao longo do tempo, tá? E a gente pode até fazer um movimento mais ou menos nesse sentido, ou seja, ao longo do tempo, por exemplo, 2020, taxa negativa, 2021, taxa zero, 2022, sei lá, 1%, 2023 a empresa chegaria a 3%, ela fosse aumentando até depois ela decair e estabilizar ao longo do tempo, que é o período da perpetuidade que a gente estima. Tá? Então, vejam, é possível sim a gente traçar essas taxas de crescimento e o movimento nem sempre é linear e retilíneo. Esse movimento ele vai variar conforme o tempo. Ok? Por isso aqui, como eu falei lá atrás, o mais fácil é jogar tudo no Excel e ver qual é o valor que sai lá na frente. O mais difícil são esses valores que nós identificamos. Qual é a taxa de crescimento que a empresa vai ter nesse período. Tá? Então, assim, utilizar cenários e trabalhar com a média é mais prudente. Tá? Pode ser que, de fato, a probabilidade disso aqui acontecer é maior do que de cada uma dessas aqui. A gente acertar na mosca cada uma dessas aqui é um pouco mais difícil. Ok? Tá certo. Ok. Bom, só para fechar, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês um modelo de desconto de dividendos. Estão vendo aí meu Excel? Sim. Então vejam, eu fiz o valuation do Banco Itaú por um modelo de desconto de dividendos. Tá? Depois eu posso disponibilizar essa planilha aqui para vocês também. Eu fui lá no banco, relações com investidores, capturei isso aqui, tudo é informação do banco. O banco informa o lucro líquido que ele distribuiu ao longo dos últimos anos. Né? Quando eu peguei isso aqui, ainda não tinha informação de 18, ele não tinha atualizado a planilha. Aqui a gente tem os dividendos líquidos pagos e aqui a proporção de dividendos distribuídos. Observem que até 2015 a empresa distribuía 30% do lucro. 2016 distribuiu 45%. 2017 distribuiu 70%, 2018 87% e 2019 foi algo em torno de 80%. Tá? Porque o banco mudou aqui a política de distribuição de dividendo a partir de 2017, né? Assim, a última mudança mais recente. Como ele não prevê grandes expectativas de crescimento, ele não precisa de retenção de muito lucro, então ele está distribuindo a maior parte do lucro, certo? Então, aqui eles divulgam o histórico de dividendos pagos, tá? Observe que 2019 aqui estava o montante de dividendo, ainda não estava atualizado.
2018 já estava aqui, tá? A gente tem os pagamentos e a gente tem os valores mensais, né? O Banco Itaú, assim como Bradesco, Banesp, são bancos que pagam dividendos mensais. Bom, aí eu ajustei esses valores para que nós chegássemos ao valor efetivamente pago no ano, tá? Então está lá o valor efetivamente pago em 2019. E aí eu estimei o fluxo de dividendos do banco, tá? Então veja, eu peguei aqui os últimos 10 anos do banco, o montante de lucro que ele estimou e calculei a variação, certo? Conforme a gente viu, calculei taxa de crescimento aritmética e taxa de crescimento geométrica. Então, a aritmética, a média das taxas ali, a geométrica, eu tenho o último pelo primeiro. Então, 9,39% a taxa de crescimento dos lucros. Fiz o mesmo para dividendos, tá? Estão aqui os dividendos, tá? Destaquei aqui as observações que a empresa fez sobre os dividendos e aqui estão as taxas de crescimento. Então, vejam, as taxas de crescimento, tanto a taxa aritmética quanto a geométrica, são fortemente influenciadas pela mudança da política de dividendos. E eu pergunto a vocês, seria prudente eu utilizar uma taxa de crescimento de 20% para os dividendos do banco, considerando que os dividendos cresceriam em uma taxa de 20% ao longo de todo o período? Não. Por que não? Porque, como é um banco grande, a gente já sabe já que não tem expectativa de crescer mais, né? E, consequentemente, conhecendo o negócio do banco, a gente imagina que não vai continuar essa distribuição de 20% ao longo da vida do banco. Certo. E vejam só esses 2 anos aqui. Seria prudente considerar que, na verdade, aqui, o banco teria, por exemplo, taxa de crescimento de 75% dos seus dividendos nesses períodos? Não. Como é média, né? Aí o valor vai ser bem alterado em virtude de 2 valores, por exemplo. Isso. Exato. A média aritmética é influenciada por conta disso aqui. E a média geométrica, olha só como tem um pulo aqui. Olha outro pulo aqui. Então, vejam. A própria média geométrica ela é muito influenciada. Se, por exemplo, nós utilizássemos a média geométrica considerando o padrão 2015, tá? Que era quando o banco pagava 30%, faria um pouco mais de sentido. Olha como a taxa de crescimento cairia para 7,7%. Mas como a gente está considerando o volume de dividendo que o banco pagou lá em cima, 22 bilhões, então as minhas taxas de crescimento são muito distorcidas. Veja, isso é feeling do analista, né? Isso é lógica. Não faz sentido eu considerar uma taxa de crescimento de 20%. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso considerar a taxa de crescimento do lucro. Ainda, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar os dividendos pagos pelo banco em cada ano e calcular a taxa de crescimento. Então, veja, aqui eu dividi em 2 partes. Aqui eu mudei a ordem, né? Aqui estava decrescente, aqui eu coloquei crescente, tá? Para a gente poder construir aqui o gráfico. Então, vejam. Visualmente, observe que aqui eu tenho, até o ano 2016, um padrão de crescimento. De 2017 para 2019, eu tenho um pulo lá para cima. Então, se eu pegar a taxa de crescimento só do período aqui em vermelho, observe que eu tenho 15%. Quando eu pego o novo padrão aqui do banco, o banco mudou o padrão. Eu tenho uma taxa de crescimento de 9,71%. Perfeito? Essa taxa de crescimento é muito parecida com a taxa de crescimento dos lucros, que foi 9,39%. Tá bem? Então, o que eu fiz? Peguei esse padrão, tá aqui, ó, de 2,80 e projetei o crescimento dos dividendos que o banco vai pagar com base na taxa de crescimento, se eu voltar aqui, do lucro, que é a mais consistente que eu tenho. Tá? Afinal de contas, se o lucro cresce, o dividendo vai crescer. Correto? Bom, feito isso, tá? Eu tenho aqui em azul os lucros passados, os dividendos passados do banco, e em laranja eu tenho a projeção dos dividendos do banco para os próximos anos. Então, a projeção para 2029 é que ele pague R$ 6,88. Perfeito? Bom, beta,
Peguei o beta do banco, 1,16, tá? Aqui, só para fins de esclarecimento, eu estimei o beta no próprio Excel, tá? Mas, ó, fui lá na base com dinheiro e peguei o beta de 12 meses e de 60 meses. Tudo isso aqui foi feito com base no final de 2019, tá bem? Por quê? Porque nós tínhamos estabilidade, não tínhamos pandemia ainda. Ô professor, então, esse beta é possível achar no site da Bolsa? Não, a Bolsa não informa, não. Porque isso aqui é uma medida, né? Medida relativa. O que a Bolsa informa? A Bolsa forma o preço da ação que está aqui, nessa coluna B, e a pontuação do Ibovespa. Mas ela aponta assim, historicamente? Tem o histórico, é possível. De cotação? Tá. O Ivo falou, e a Yahoo Finance, no Google Finance, eles também disponibilizam. Ô professor, por gentileza, clica nessa célula H4 aí de 1,16 só para eu pegar essa fórmula. É a da regressão linear. Tá? Fórmula da regressão linear. Está aqui em cima. Função proj.lin. Tá? Ela retorna o coeficiente beta da regressão linear. Que é nada mais nada menos do que o beta da empresa. Eu estou regredindo o quê? O retorno da ação do YouTube 4, que é a ação mais líquida, ao retorno do próprio Bovespa. Tá? Então, está aqui o beta de 1,16, que é o indicado aqui para YouTube 4, o beta de 60 meses. Peguei aqui desde 2 de janeiro de 2015, né? São 60 meses, 5 anos. Bom, custo de capital. Custo de capital, então eu peguei Selic, o Tesouro IPCA, tá? Peguei o mais longo de 2050, quando eu montei isso aqui. Tesouro IPCA 2050 tinha a inflação prevista para 2022 era de 3,5% e a taxa de juros real do título era de 3,46. Deixa eu aumentar aqui. Então, a taxa livre de risco é inflação mais o retorno real do título, que deu quase 7%. O beta foi 1,16 e o RM do mercado, tá, foi 14,07. Tá aqui embaixo, eu calculei aqui, ó, o RM do mercado pegando desde 1995, né, o retorno geométrico, pontuação de Ibovespa de 95, quando começou o plano real, até o final de 2019. Então, CAPM, calculei aqui o CAE, deu 15,23%. Ok? Lembrando, modelo de desconto de dividendos, a gente utiliza CAE. E aí, a gente tem o valuation. Tá? O valuation do banco, então, o dividendo por ação 2019 foi de 2,80. A taxa de crescimento utilizada é 9,39 e a taxa de crescimento estável é de 2,5%. De onde é que eu tirei isso? E de onde é que eu tirei a inflação? Do relatório Focus do Banco Central, onde tem a projeção para o final de 2022, que é o mais longe possível. Tá? Taxa de desconto 15,23, trouxe tudo para cá. Então, eu tenho período zero, fiz a projeção dos dividendos para os próximos 10 anos. Tá? Então, ó, dividendo é 2,80 mais vezes, né? 1 mais a taxa de crescimento, tá? E isso continuamente até o 10º período, perfeito? E a perpetuidade, que é o período seguinte após o período de alto crescimento. Onde eu fiz a projeção, ó, se vocês olharem a célula aqui, com crescimento a 2,5. Ok? Depois, a gente estuda valor presente. Desconta por 1 mais o custo de capital próprio elevado à quantidade de períodos. Tá? Então, valor terminal é o 7,05 dividido pelo custo de capital menos a taxa de crescimento na perpetuidade. Tá? Então, desconto um período aqui e depois desconto 10 períodos para trazer o valor da perpetuidade ao valor presente. Então, o valor da ação não é valor da empresa, é valor da ação, porque eu estou falando de dividendo. Dividendo é para uma ação, né? Foi de R$ 34,74. Perfeito? No dia que eu construí isso aqui, o banco estava negociado, a ação YouTube 4 estava negociada a R$ 34,91. Então, o possível upside, né, ou seja, a valorização era negativa. Na verdade, o preço da ação era
poucos centavos acima do valor intrínseco encontrado pelo modelo de desconto de dividendos. Perfeito? O que mais eu tenho aqui? Aqui eu consigo identificar qual é o valor que se refere ao período de crescimento do banco, R$ 21,31, que é 61% do preço do valor intrínseco, melhor dizendo, e R$ 13,43 é o valor da perpetuidade da ação do banco, que é 38%. Então, veja, 60% aproximadamente do valor da ação do banco é explicado pelos próximos 10 fluxos de caixa. Tá? Isso é importante porque quanto mais madura é a empresa, mais o valor da sua ação estará representado pela perpetuidade, já visto que as taxas de crescimento são menores, né, no período de alto crescimento. Okay? E para finalizar, duas últimas coisas. Será que eu poderia fazer o valuation utilizando o modelo de Gordon? Aqui eu calculei o valor da ação pelo modelo de Gordon. Veja, o fluxo de caixa do período seguinte, que é o dividendo no período de 2020, né, no final de 2020, dividido pelo custo de capital CAE 15,23 menos a taxa de crescimento constante. Então, vejam, se eu utilizasse o modelo de Gordon, o valor intrínseco seria de R$ 24. Então, veja como esse modelo é frágil para avaliar uma empresa. Né? A gente consegue avaliar a perpetuidade, mas o crescimento da empresa é mais complicado. Perfeito? E a última coisa eu fiz algumas variações, é o mesmo modelo com os mesmos parâmetros, só mudando o período de projeção. Tá? Então, veja, aqui eu utilizo só 5 anos, como se o Itaú fosse uma empresa de alto crescimento. Qual seria o valor intrínseco da ação? R$ 29. Por quê? Ora, porque lá na perpetuidade o crescimento é apenas 2,5%. No período de alto crescimento, o crescimento é de 9,39%. Então, quando eu diminuo a quantidade de períodos aqui, eu penalizo o valor encontrado. Perfeito? Perfeito. O que acontece? A gente aumenta esse período. Então, veja, se eu aumentar para 20 anos, aqui, mesma coisa, aumentei para 20 anos. Então, veja, eu tenho 10 anos a mais de crescimento alto, a 9,39%. Só lá no 21º é que o crescimento cai para 2,5%. O que acontece? Eu vou ter, consequentemente, o valor da ação maior, quase R$ 42. Perfeito? E, por último, e se, além de, nesse período, eu ter... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vocês conseguem ver no tamanho dessa letra? Sim. Tá. E se... Porque aqui cabe tudo, né? Então, eu posso fazer assim. Aumentar um pouquinho e eu posso omitir a primeira coluna, que é a mesma coisa. E se, por acaso, nós utilizássemos 20 períodos, mas considerássemos que, ao longo dos próximos anos, a taxa de crescimento do banco vai ser decrescente. Olha aqui, Estão observando? Uhum. Como é que eu determinei isso aqui? Ora, no primeiro ano eu sei que é 9,39. Perfeito? Então, aqui é fácil definir. Deixa eu colocar uma anotação. Aqui eu já sei, eu calculei e encontrei. Lá no último ano, o crescimento vai convergir à economia do país, 2,5%. Então, eu tenho, grosso modo, no meu gráfico, um ponto alto e um ponto baixo. Então, o que é que eu fiz? Linearmente, eu defini essa descida aqui. Tá? Então, veja. Eu identifiquei que, se eu pegar 9,39 menos 2,5 e dividir pela quantidade de período, eu encontro que a cada período, a cada ano, a taxa de juros vai decrescer em 0,34%. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei 9,39 menos 0,34%, depois menos 0,34% e assim sucessivamente. Tá? Observa que eu tenho 2,84 menos 0,34, 2,5. Perfeito? Então, a taxa de o lucro aqui, observa a célula vermelhinha aqui em cima.
vai crescendo conforme eu mudo a taxa de crescimento. Ok? Com isso, o valor presente vai ser diferente e o valor da ação encontrada aqui seria de R$ 33,70. Tá? Ou seja, eu aumentei 10 períodos, mas eu coloquei a taxa de crescimento decrescente ao longo do período. O valor da ação foi próximo ao que a gente encontrou lá no primeiro, que foi R$ 33,70. Na primeira avaliação foi R$ 34,70. Ok? Então, finalizando, lembrem que conforme a gente muda taxa de crescimento, período de projeção, os valores mudam. Tá? Então, o que nós precisamos fazer é termos o maior cuidado possível no momento que nós estimamos esses inputs, para que nós tenhamos certeza de qual vai ser o resultado dessas projeções lá na frente. Ok? Ok. Alguma dúvida a mais até aí, pessoal? Professor, você Sim. falou de disponibilizar essa planilha. Tem já alguma previsão de data para disponibilizar? De dados? De data. Na De planilha. data? Até amanhã, no máximo, eu mando para vocês. Certo. Aí eu ponho o vídeo, eu mando o link do vídeo e coloco lá no Siga. E aí vocês têm acesso. Tá claro, professor. Ok? Beleza. Então, pessoal, estendemos um pouquinho, mas pelo menos a gente matou esse ponto aí. Certo? Então, bom descanso aí, bom almoço para vocês. Tá? A gente vai se falando aí. Eu também. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Beleza.